a marca da besta, 666, este sinal do homem que é trazido no Apocalipse bíblico. Hoje nós vamos falar sobre realmente um dos assuntos mais importantes e também mais mal compreendidos até o momento. No vídeo passado que eu postei aqui no canal, eu comentei sobre esta ideia do Apocalipse e como a Cabalá, que é a mística judaica, pode lhe auxiliar em momentos como esse. E hoje nós vamos esclarecer um outro ponto extremamente importante, que é justamente sobre a marca da besta, dentro de uma visão iniciática. O que eu quero dizer com uma visão iniciática? Nós vamos botar de lado qualquer tipo de visão religiosa, seja cristã, evangélica, judaica, muçulmana e qualquer tipo de visão que é embasada em dogmas, em crenças particulares. Então, eu vou tentar manter aqui uma neutralidade intelectual para transmitir este conhecimento para vocês. Por que isso é importante? Pois contra fatos não há argumentos. Então, independente do que eu acredite ou do que você acredita, se você busca uma realização, uma contemplação da verdade dentro de uma sabedoria perene, que é universal, é importante nós nos atermos àquilo que realmente está sendo mostrado. E uma das questões mais cruciais que nós precisamos ter em mente é que o autor do Apocalipse, que é João, ele foi um grande iniciado. Então, dentro da tradição áurea de transmissão do conhecimento de mestre a discípulo, nós temos João sendo um dos que mais tiveram acesso a tais ensinamentos secretos. Hoje em dia nós temos ordens secretas como maçonaria, Rosa Cruz e entre outras, que transmitem, o gnosticismo, por exemplo, sendo também uma ordem secreta dentro da própria ideia cristã, mas que transmite esta sabedoria também para quem está pronto para escutar tal verdade. Então, vamos lá, porque em primeiro lugar, uma das coisas que mais me chama a atenção quando nós falamos em números e no Apocalipse não é nem o 666, mas é um fato que poucas pessoas olham para isso e prestam atenção, que é o número de capítulos do Apocalipse. Nós temos 22 capítulos no Apocalipse. O que é o número 22? Para quem já é acostumado com os mistérios, este é o número de arcanos maiores, ou seja, são os mistérios maiores que contemplam o homem, o cosmos e a criação divina. E esses 22 também são o número de letras hebraicas. O hebraico é um alfabeto antigo, primordial, que também cada letra do hebraico é um número. Isso é um fator muito importante que você precisa se lembrar. Por exemplo, o Aleph é o A, mas também é o número 1. O Beit é o 2, mas também é o B. Então, nós temos essa ideia de que o Antigo Testamento ele é todo escrito em hebraico e ele é transmitido em códigos. E um dos maiores mistérios cabalísticos está contido na primeira e na última letra do Pentateuco de Moisés, ou a Torá, que começa com a letra Beit, que tem o valor numérico número 2, e termina com a letra Lamed, que tem o valor numérico número 30. Se nós lermos esta palavra, Lamed e Beit, é trazida a ideia de coração, Lav. Então, o coração tem um número equivalente a 32. E 32 são os caminhos da Cabalá, que são compostos pelas 10 Sefirot, ou as 10 potências, ou os 10 mandamentos da árvore da vida, e também os 22, que são o número de letras hebraicas e também o número de capítulos do Apocalipse. Então veja que todos esses mistérios compõem os caminhos do nosso próprio coração para uma verdadeira retificação ou ascensão da nossa própria alma. Por isso, este é um dos maiores mistérios iniciáticos que você pode ter acesso. Então veja que neste ponto João já nos traz uma chave de interpretação hermenêutica
cabalística, que vai fazer essa coerência com o próprio Antigo Testamento. O Apocalipse não faz referências diretas a nenhum texto bíblico, mas ele traz todas essas alegorias ou esses simbolismos, né, para nos mostrar certos códigos, como por exemplo, quando ele fala do próprio número 666, que nós já vamos falar sobre esse ponto, porque isso é fenomenal, mas ele também nos conta o seguinte: no capítulo 12 tem a visão da mulher e do dragão. Então, ele vai contar, né, sobre toda essa visão e ele vai falar o seguinte, que apareceu então outro sinal do céu, um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres sobre as suas cabeças e 7 diademas. Diademas é como se fosse uma tiara, fazendo alegoria, então, aquela guerra primordial do anjo caído, né, que tinha um diadema e foi acertado nesse diadema de Lúcifer e ele se bifurcou sobre a terra, ok? Esta é a referência. O número 7 é um número extremamente importante dentro da Kabbalah, pois ele representa as nossas 7 forças inferiores. Ele representa um complexo chamado de Zeir Anpin, que é a face menor ou a face revelada de Deus, a face que existe na manifestação. E o 7 é naturalmente o número que vem depois do 6. Por isso, esse é um ponto que você também precisa guardar aí na sua memória, que o 7 faz essa referência toda. E o que é o número 10? O número 10 é o 7 mais o 3, que são 2 dos grandes códigos cabalísticos. Veja bem, nós aprendemos até então que o número 22 é o número de letras hebraicas, que são códigos numerológicos do Antigo Testamento, e nós também vamos entender que 3 mais 7 mais 12 são os números que formam o 22. Então o 7 apresentado aqui nas cabeças do dragão vai ser as questões inferiores, animalescas, brutas, e o 3 a trinescência, aquilo que é superior, né? Então nós temos aqui uma figura da mulher e do dragão. Veja que é uma figura completa, onde tem algo denso, representado pelo 7, e algo sublime, representado pela mulher, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, neste caso, parindo este Filho unigênito e também a alegoria, né, do Deus Criador, fazendo assim a Santíssima Trindade. O 10, neste caso, que são os chifres da criatura, aqui representada como dragão, vão ser as 10 Sefirot invertidas. O que é Sefirot, Yuri? São as 10 forças de Elohim, trazidas no Código de Moisés como as 10 forças da manifestação. Veja que Moisés, no Êxodo, sobe no Monte Sinai para receber, então, os 10 mandamentos diretamente de Deus. Quando ele sobe a primeira vez e desce do Monte Sinai, fica lá 40 dias e desce, ele recebe uma lei e quando ele desce, ele vê o povo idolatrando o bezerro de ouro, idolatrando a brutalidade, idolatrando a besta, né? Então ele se irrita, porque essa é uma das falhas do Moisés, e ele quebra as suas 10 leis que ele recebeu primeiramente. E essas leis que foram quebradas na primeira vez são a transmissão oral. Agora, ele sobe de novo e desce, e aí ele traz aqueles 10 mandamentos que todo mundo conhece. Não matarás, né? Não roubás, não ter vários deuses, enfim, todos aqueles 10 mandamentos que são leis mais brandas, mais morais para um povo seguir. Então veja que Moisés, ele traz essas 10 leis numa segunda vez, que são as leis reveladas, as leis morais. Agora, existem 10 leis que são ocultas, que são a tradição iniciática oral, conhecida como Kabbalah. Essas 10 leis são conhecidas como 10 Sefirot, que são as potências de Elohim. O que é os 10 chifres do dragão? São as 10 Klipot, que são derivadas não da árvore da vida, mas da árvore da morte. São as cascas vazias dessas 10 Sefirot. Então, considere como sendo as 10 forças invertidas, que estão como chifres dessa grande besta.
E aí, continuando aqui o nosso Apocalipse número 12, nós temos que então houve uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão e tudo mais, né? Então teve toda aquela batalha e aí ele segue e vai para Apocalipse 13, versículo 14, acompanha aqui comigo. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar em presença da besta, ela seduziu os habitantes da terra, incitando-os a fazerem uma imagem em honra da besta que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Veja que é uma ressurreição falsa e faz uma alusão bem parecida com aquela descida do Monte Sinai do Moisés, onde eles estavam idolatrando o bezerro de ouro, né? Então foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer com que morressem todos os que não adorassem a imagem da besta. Esta frase em particular faz com que muitas pessoas achem que a tecnologia é a grande besta, que agora a inteligência artificial é a grande besta, o que eu particularmente discordo. Eu acho que isso é só uma forma de você tentar botar em parâmetros físicos e literais aquilo que é um código cabalístico que João vem nos trazendo aqui. Então, ele vai continuar falando o seguinte, versículo 16, que é o mais famigerado, né, 16, 17 e 18. Faz também com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita e na sua fronte, na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando nós pegamos este versículo, algumas pessoas começam a pensar que isso pode ser uma relação com chips, com essa tecnologia. O Elon Musk é o anticristo e vai botar os chips da marca da besta em todo mundo para que a gente possa só fazer negócios com isso, mas eu também digo que não é por aí. Isso está fazendo uma referência novamente. Lembre-se que João era um cabalista, um iniciado na arte sagrada, e ele está fazendo uma referência ao tefilim, que é uma forma de oração mais profunda que os religiosos judeus fazem, onde eles amarram, então, como uma tira de couro, né, no seu braço esquerdo, que é o braço do coração. Lembra da primeira coisa que eu falei nesse vídeo, os mistérios do coração, número 32? E eles amarram aqui, e uma caixinha na testa, né, com a letra Shin, porque a letra Shin é a primeira letra do Shema Israel. E para eu não perder aqui a página, eu peguei aqui no meu celular Deuteronômio 6, versículo 4, tá bom? Que vai dizer o seguinte, é a principal oração dos judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Então, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Essa é a essência máxima do judaísmo, tá? Então aqui ele vai nos dizer o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as incluirás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andado pelo caminho. E por conta desse versículo acaba sendo o Shema Israel uma das principais orações também que os judeus fazem ao acordar e ao ir dormir. Também as atará como sinal na tua mão, por isso o tefilim. E te serão por frontal entre os olhos, por isso a caixinha com o shin aqui na testa, ok? E escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso é o mezuzá, que é uma forma de proteção hebraica. Eu posso falar aqui em um outro vídeo sobre formas de proteção, né, que você pode usar dentro dos códigos cabalísticos. Eu posso fazer esse vídeo, só você comentar aqui embaixo que a gente pode preparar na sequência esse vídeo. Então, diante de tudo isso, nós vamos ter aqui vários códigos cabalísticos que estão fazendo referência justamente a essa marca da besta que vai ser na mão e na testa, ou seja, um tefilim invertido, né? Uma forma de oração invertida, totalmente desvirtuada para as pessoas esquecerem o divino e começarem a cultuar esta grande besta. Então, veja que tudo o que é apresentado aqui no Apocalipse é uma inversão de valores, é uma contrapartida do que os cabalistas estão nos ensinando em seus códigos elevadíssimos de moral, de conduta e do seu mistério maior da Arca da Aliança. E lembra da Arca da Aliança que isso também é importante. Então, o famigerado aqui agora, versículo número 18, né, do capítulo 13 de Apocalipse. Aqui é preciso discernimento, ou seja, discernimento é biná, que é o entendimento.
Então, no hebraico, a gente poderia traduzir como Binah, que é uma das 10 Sefirot, uma das 10 potências de Elohim. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é um número de homem, né? O número do homem. Seu número é 666. Então, o que quer dizer o número 666 do Apocalipse bíblico? Ele nos mostra o código do homem. E aqui eu preciso que você entenda que o número 6 é o número da figura sagrada do homem, que é o hexagrama. O hexagrama é a estrela de 6 pontas, um triângulo para cima e um triângulo para baixo. É uma figura de equilíbrio perfeito. É uma figura que sustenta tanto o espiritual, na sua trinescência, quanto o material, aonde nós temos as 3 letras mães, representando as 3 matérias, o Shin, o fogo, o Mem, a água, e o Aleph, o ar. E dentro dessa trinosofia sagrada, nós temos então o hexagrama. E notem que do 6 surge um ponto de equilíbrio no seu centro, que é o próprio número 7. Então o 7 emerge do 6. Este é um assunto que nós já tratamos em outro momento, eu não vou repetir aqui agora, tem um vídeo onde eu falo mais sobre os mistérios do hexagrama, que você pode ver em outro local, mas o número 6, então ele representa isso. E o que o 666 representa? Este mesmo hexagrama nos 3 planos maiores. Então, seria essa ideia do trismegisto, do homem que tenha conhecimento material, mental e espiritual. Seria o homem no seu estado mais elevado. Só que como no Apocalipse nós vemos tudo invertido, né? Nós vemos os códigos cabalísticos invertidos, e esotericamente nós temos um dos grandes códigos aqui representados pelo número 666. Vamos lá, nós falamos em linguística no começo desse vídeo sobre o hebraico, mas o Novo Testamento está escrito em grego. O que o grego vai nos trazer de informação importante sobre este número 666? Aqui nós temos um código que é um código solar. Por que solar, Yuri? Porque os gregos antigos, muito antes de Jesus existir, já trabalhavam com essa ideia do mistério maior. Desde os primórdios, na verdade, da própria Cabalá hebraica, algo chamado de quadrados mágicos. O que são quadrados mágicos? São quadrados com números dentro. E se Deus escreve em alguma língua, ele escreve através da língua dos números, que são absolutos, são valores de potência da manifestação. E quando nós entendemos que todas as linhas de um quadrado mágico somam 1, e todos os números 111 somados dão 666, nós vemos que o número 666 é a contemplação maior de um quadrado solar. É um número que representa também a potência solar, ou seja, o hexagrama. E dentro dessa mesma visão, o hexagrama, a figura de 6 lados, repetidas de uma forma trina no plano manifesto da matéria, no plano da mente, no plano do espírito, vai nos mostrar o código solar do 666. Dentro da Cabalá, existe uma outra informação muito importante e pertinente sobre o 6, que é a ideia de que 6 é a potência de Tiferet. E Tiferet, dentro da manifestação das 10 Sefirot, é a Séfira do Sol. Deu para entender? Quando a gente olha para a árvore da vida, a esfera que está no meio desta árvore é a 6ª esfera, é a 6ª potência da manifestação. Esta 6ª potência da manifestação é a potência solar. Aqui emana a luz, é a que dá a luz, assim como a mulher escarlate, que é trazida no capítulo número 12, né? Onde a mulher está vestida com o sol. Está escrito aqui, ó, no capítulo 12, versículo 1, um sinal grandioso aparece no céu, uma mulher vestida com o sol. Veja que aqui está o código. Aqui, logo atrás, João escreve isso. Então, esta mulher que dá a luz ao filho prometido, ela é a representação da própria Tiferet, manifestando, sob seus pés está a lua, Yesod, que é a 9ª potência. Então veja como 666 somado dá 9, 6 mais 6, 12, mais 6, 18, 8 mais 1, 9.
Aprenda a calcular, seja inteligente, tenha discernimento, como diz aqui. Então, veja que quando nós entendemos todos esses códigos, nós conseguimos compreender a manifestação cabalística. E através dos olhos, né, da visão cabalística, que é toda essa alegoria de João, nos seus 22 capítulos, né, do Apocalipse, ele vai nos trazer, é para nos alertar de que o código do homem é o mesmo código da besta, só que a besta não é o homem. Entenda que a besta está à parte do homem, só que o homem precisa reaver a sua qualidade solar como um filho unigênito, como um filho realmente alinhado com a potência e a matriz do Sol, a matriz da luz em sua radiação organizada, ordenada de Deus, para realmente reaver o seu lugar no trono. Se eu posso compartilhar uma das informações mais importantes para vocês, é que o número 6 representa o trono de Salomão, o trono do Sol operando com a sua coroa, Keter, que é a primeira potência, na sua Malhut, que é o reino, ordenando como um verdadeiro rei tronado nesse trono, toda a potência da luz, toda a potência do ouro, da sua riqueza, não material, mas de sabedoria. Então, o 6 é a potência do Sol, é a manifestação maior do homem. E assim como o rei Salomão teve uma queda, a humanidade também cai. E a queda da humanidade é o Apocalipse. A queda da humanidade é a manifestação dessa besta, que precisa da humanidade para se sustentar. Então, se nós olharmos para tudo isso como uma forma profunda de Kabbalah, nós podemos entender que todos esses códigos estão fazendo alusão a algo que é um dos maiores mistérios da humanidade, que é sobre a Arca da Aliança. É sobre os 10 mandamentos que estão contidos dentro desta Arca da Aliança que está perdida, que foi ocultada. Quando o Templo de Salomão foi destruído, ela sumiu. Então, o que isso quer nos dizer? Que desde a época da destruição do Templo de Salomão, nós estamos sem estes mandamentos para reinar aqui. E nós precisamos reaver isto antes que seja tarde demais. Então, por conta disso, eu te convido a conhecer profundamente os códigos da sabedoria que João expressa no Apocalipse, que Moisés escreve na sua genealogia e em todo o seu Pentateuco, e que todos os grandes sábios e profetas e as sábias de todas as gerações sabiam, e que você também pode conhecer. Esses códigos conhecidos como a Kabbalah e as 10 Sefirot da Árvore da Vida. Se você quiser conhecer mais sobre tudo isso, eu tenho um e-book que eu deixei grátis aqui embaixo. É só você clicar aqui, fazer o download e dentro de alguns dias nós vamos fazer um evento chamado O Caminho do Meio, onde você também pode participar de forma gratuita e eu vou te explicar todos esses códigos em profundidade, atualizados para o dia de hoje, para que você consiga utilizá-los em toda a sua potência de manifestação. Se você realmente busca a verdade, eu te convido a conhecer, tá bom? Um forte abraço e se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo nos seus grupos para realmente desvendarmos e trazermos luz da consciência, a luz solar do homem perfeito renascido diante da luz de Deus de volta para a humanidade. Um forte abraço e nos vemos muito em breve.